There has been at least one explosion outside Kabul airport and reports of gunfire. U.S. officials say it appears to be a suicide attack. Unconfirmed reports say there are several people dead and injured. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. The U.S. launching this airstrike against the Islamic State affiliate in Afghanistan just one day after that devastating suicide bombing attack outside the Kabul airport. And once we have completed this mission, we will conclude our military withdrawal. We will end America's longest war after 20 long years of bloodshed. The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empires. Biden usa essa expressão, cemitério dos impérios, porque essa região, desde muito antes do Afeganistão ser um país, era um lugar de disputa que tem sido invadido por grandes potências. Todos, ao longo da história, que tentaram ter poder sobre a região não tiveram sucesso. Parece que a guerra do Afeganistão, feita pelos Estados Unidos, é mais um capítulo nessa história. Esta declaração de Joe Biden foi dada um dia após o Talibã retomar o controle da capital, Cabul. Ao fazer isso, o presidente dos Estados Unidos nos permite um vislumbre real de sua política, algo que, ironicamente, não é muito comum entre políticos de sucesso, especialmente políticos de longa data como Joe. O que temos que estar atento a essa declaração é que Biden está querendo manter o império dos Estados Unidos, mas de uma forma diferente de agora. Biden iniciou seu discurso enfatizando que os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão por quase 20 anos. Ele argumentou que, no início, eles tinham objetivos claros. Continuou argumentando que a missão nunca foi construir uma nação, criando uma democracia centralizada unificada. Esta não é toda a verdade, mas faz sentido para a maneira como Biden está tentando moldar a narrativa e seu próprio legado. Eu gostaria de me ater a um aspecto. Como Biden quer se distinguir de Obama, de quem ele foi vice-presidente. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. Entendendo isso nos ajuda a compreender quais serão os próximos passos de Biden em relação não só ao Afeganistão, mas às políticas externas dos Estados Unidos. Depois de deixar claras suas preferências das possibilidades de império que ele vê para os Estados Unidos, Biden se move para se distinguir de seu ex-chefe e aliado político, Barack Obama, bem como para lavar as mãos da culpa em relação ao fracasso total que foi a guerra e a ocupação do Afeganistão. Biden argumenta que, em 2009, ele se opôs à decisão de Obama de aumentar drasticamente as tropas. Ele prossegue afirmando que a ameaça do terrorismo hoje se espalhou e está presente na África, na Península Arábica, no Oriente Médio e na Ásia. Talvez na tentativa de tranquilizar o público doméstico. Depois desta informação, que o terrorismo está no mundo todo, Biden então lembra a todos que os Estados Unidos têm uma longa história de realização de missões antiterrorismo em países onde eles não têm necessariamente permissão e enfatiza que o tio Sam pode fazer isso no Afeganistão. Biden, então, repete várias vezes que os Estados Unidos apoiaram e treinaram os militares afegãos que, na perspectiva dele, os afegãos aliados não queriam lutar por seu país. Então,
porque os soldados estadunidenses deveriam lutar. Esta linha é um argumento eficaz por ser manipulador, especialmente para soldados dos Estados Unidos de baixo escalão e suas famílias. Além disso, reforça a visão de Biden sobre o império. Para ele, os Estados Unidos deve ser um império que é omnipresente, sem ter que forçar a ocupação militar. Um império que combate o terrorismo com ou sem permissão de outros países, mas que não tem que gastar dinheiro estabelecendo regimes fantoches, treinando e armando militares estrangeiros. Mais uma vez, em contraste não apenas com Bush, o presidente que invadiu o Afeganistão em 2001, mas com Obama. Esse modelo não é novo. Talvez o exemplo mais marcante nos últimos tempos foi quando os Estados Unidos matou Osama Bin Laden no Paquistão, numa missão secreta sem autorização do país. Em 2019, as forças especiais dos Estados Unidos estavam ativas em 22 países da África. Os ataques feitos por drones a mando de Biden contra o braço do ISIS no Afeganistão, após o ataque suicida no aeroporto, segue essa estratégia. Se Joe Biden começar a usar drones com mais regularidade, talvez o seu legado não se distingua tanto do de Obama. Olha, nem sempre foi assim. Em 2003, Biden super apoiou a guerra e a ideia de que os Estados Unidos devem construir uma nação lá. In some parts of the administration, nation building is still a dirty phrase, but the alternative to nation building is chaos. A chaos that churns out bloodthirsty warlords, drug traffickers, and terrorists. And we've seen it happen in Afghanistan before, and I am quite fearful it may happen again. Acredito, talvez mais do que qualquer outra coisa, o desejo de Biden é de ser lembrado de forma mais favorável do que Obama. Na minha opinião, isto é o que mais está moldando a política do atual presidente, especialmente sua abordagem da política externa. Ele não está apenas aprendendo com os erros de Obama, mas, muitas vezes, está fazendo um caminho bem diferente, o que não significa que não seja imperialista também. A verdade é que hoje, Obama não é lembrado como o presidente transformador que todos nós pensávamos que ele seria quando surgiu como candidato presidencial pela primeira vez em 2008. Hoje, Obama é lembrado como alguém que era excessivamente calculista, relutante ou mesmo covarde quando cedeu à pressão dos generais e das corporações especializadas em fazer máquinas de guerra. Também é lembrado pelo uso excessivo de drones. As táticas de guerra da era de Obama são algo que só podem ser descritas como uma desvalorização extrema da vida humana. Tendo uma década de perspectiva, faz muito sentido ver a presidência de Obama muito mais como uma continuação da política internacional de Reagan, Clinton e Bush, do que vê-lo como um símbolo de mudança. Quando Obama concorreu à presidência em 2008, a questão que mais o distinguiu dos outros candidatos democratas, como Hillary Clinton e Joe Biden, foi sua oposição inicial à guerra do Iraque. Obama foi um dos poucos políticos no início dos anos de 2000 que criticou a guerra. Até as primárias de 2008, Hillary e Joe admitiram que poderia ter sido uma má decisão. Ambos os senadores votaram a favor da guerra, mas nunca deram o braço a torcer. Argumentaram que a partir do que eles sabiam na época, tomaram a decisão certa. Essa distinção tornou fácil ver Obama como uma nova geração de políticos, mas essa não é a história completa. Enquanto Obama criticava a guerra do Iraque e prometia retirar as tropas quando fosse eleito, ele apoiou passionalmente a guerra do Afeganistão, porque, segundo ele, era justificável prevenir o terrorismo.
Em comparação à guerra do Iraque, que foi um fiasco, Obama colocava a guerra do Afeganistão como justa. É por isso que, quando ele ganhou a presidência e assumiu o controle das Forças Armadas em 2009, ele aumentou drasticamente o número de soldados no país. De 2009 a 2011, mais de 100 mil soldados foram enviados à região para lutar principalmente contra o ressurgimento dos combatentes talibãs. No final, as políticas de Obama contribuíram muito para a ascensão do ISIS no Iraque e na Síria, bem como de grupos afiliados no Afeganistão. E, como Bush, gastou uma quantidade absurda de dinheiro tentando construir uma nação. Essa é um dos motivos que leva Biden a destacar que os Estados Unidos não devem construir mais nações. Quando falo sobre a construção de uma nação, o que exatamente quero dizer e onde isso se encaixa na história da política externa dos Estados Unidos? Para responder essas perguntas, temos que voltar para a América Latina. Isso nos dá uma perspectiva para entender que o Afeganistão, embora geograficamente esteja em outro continente, não está tão distante de nós assim. Por construção de uma nação, refiro-me a uma tentativa de uma nação estrangeira de estabelecer um governo funcional e popularmente reconhecido, que não significa que tenha o apoio da população. Na verdade, significa governos dispostos a fornecer incentivos massivos às corporações estadunidenses e também dispostos a usar a violência do Estado contra a sua própria população para manter a estabilidade social e política. Essas tentativas já aconteceram outras vezes na história dos Estados Unidos, especialmente quando falamos sobre a relação do país com a América Central e no Caribe, que, desde o final do século XIX, foi o laboratório do imperialismo dos Estados Unidos. No início do século XX, os militares dos Estados Unidos ocuparam vários países com o objetivo de institucionalizar governos centralizados e forças de segurança capazes de fornecer estabilidade à região. Olha, essa estabilidade é muito mais voltada para os interesses dos investidores corporativos dos Estados Unidos, para que pudessem continuar a lucrar. A população dos países invadidos não é a prioridade. O caso da Nicarágua é o exemplo de uma tentativa de construir uma nação amigável para os Estados Unidos. De 1912 a 1933, os militares estadunidenses ocuparam o país. Durante esse tempo, eles estabeleceram, treinaram e armaram uma Guarda Nacional. Quando os Estados Unidos finalmente saíram, o chefe da Guarda Nacional era Anastácio Somoza, filho de um rico fazendeiro de café, que foi enviado aos Estados Unidos para estudar. Quando voltou a Nicarágua, trabalhou como os fuzileiros navais dos Estados Unidos, subiu na hierarquia e, como chefe da Guarda Nacional, tornou-se uma das pessoas mais poderosas do país. Em 1937, Somoza se tornou presidente através de uma eleição considerada profundamente fraudulenta. Ele ganhou com 99% dos votos. Somoza efetivamente governou a Nicarágua até seu assassinato em 1956. Então, seus dois filhos assumiram o poder até a Revolução Sandinista em 1979. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na década de 30 e 40, disse a famosa frase: Anastácio Somoza era um filho da puta, mas pelo menos era nosso filho da puta. Se você tiver mais interesse sobre o tema, eu vou deixar os vídeos do canal na descrição que falam sobre as práticas imperialistas dos Estados Unidos na região. Este é o tipo de construção de nação que os Estados Unidos esperavam que ocorresse no Iraque e no Afeganistão. Na década de 1930, depois do que foi feito na América Central sob o governo de Roosevelt, os Estados Unidos adaptaram sua abordagem imperialista. Deram uma pausa às ocupações de países com o objetivo de estabelecer estados democráticos. Uma vez que essa política foi colocada em desuso, os Estados Unidos mudaram para um modelo de boa vizinhança.
em que era priorizado usar incentivos econômicos para moldar a política externa. Além disso, é muito mais barato ameaçar um país com sanções do que ocupá-lo fisicamente. No final dos anos de 1940 e 1950, com o início da Guerra Fria, os Estados Unidos mudaram novamente sua abordagem do Império. Liderou o estabelecimento da Aliança Militar Anticomunista, a OTAN, em 1949. Enviou tropas para ocupar a Península Coreana de 1950 a 53. Também, em 1953, os Estados Unidos apoiaram a derrubada de um governo democraticamente eleito no Irã para estabelecer uma monarquia que tinha laços com a CIA. Em 1954, a CIA orquestrou a derrubada do presidente da Guatemala democraticamente eleito, Jacobo Arbenz. Durante o mesmo período, os Estados Unidos foram lentamente herdando o projeto colonial francês no Vietnã. Em 54, o país já havia gasto $1 bilhão em apoio aos militares franceses contra a frente de guerrilha de Ho Chi Minh. Em 1955, os Estados Unidos haviam praticamente assumido o controle do conflito. No entanto, no início dos anos 60, a presença militar dos Estados Unidos começou a aumentar rapidamente no Vietnã. Vamos nos ater um pouco mais nesse ponto, na comparação entre a Guerra do Afeganistão e a Guerra do Vietnã. Ambas guerras muito longas. A Guerra do Afeganistão durou apenas alguns meses a mais do que a Guerra do Vietnã, que geralmente é considerado entre 55 e 75. Embora os Estados Unidos tenham perdido ambas, os efeitos delas nas políticas internas e externas do país, ao que parecem, são bem diferentes. Vários fatores contribuem para esta avaliação. Ambos os eventos ocorrem em momentos muito diferentes na história mundial e a Guerra do Vietnã, inevitavelmente influenciou como a Guerra do Afeganistão foi conduzida e como será lembrada. Dito isso, a diferença mais marcante entre as duas guerras é encontrada na composição das Forças Armadas dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Vietnã, 1/3 dos soldados estadunidenses foi convocado para o serviço e não se apresentou como voluntário. Entre 64 e 73, quase 2 milhões de pessoas foram forçadas a ingressar nas Forças Armadas e para a guerra. Isso teve um efeito profundo no país, principalmente porque muitos dos membros desses grupos eram filhos da classe média, filhos e filhas de profissionais. Quando muitas dessas pessoas voltaram do Vietnã traumatizadas e muitas vezes questionando o envolvimento dos Estados Unidos e o sentido delas em estarem numa guerra sem sentido, elas tiveram muito mais acesso a formadoras de opinião, produtoras culturais, políticos, jornalistas, advogados, etc. Isso contribuiu muito para uma crítica muito forte e amplamente popular contra a guerra em geral. Em contraste, as Forças Armadas que atuaram na Guerra do Afeganistão são 100% voluntários. Isso significa que a grande maioria dos soldados são da classe trabalhadora de baixa renda. Muitos deles ingressaram como um meio de alcançar o sonho americano, a noção de que se você trabalha duro, você pode ter mobilidade social e se tornar um membro da classe média. Só um parênteses para explicar por que ir para a guerra é uma opção para viver o sonho americano. Veteranos de guerra têm um tratamento bem distinto aqui. Muitos têm benefícios do governo. O governo cobre os estudos, saúde, ganham algum tipo de pensão, mas nem todos. Tem uma parte da classe que vive em condições horríveis, com traumas de guerra e sem dinheiro ou mesmo acesso à saúde. Mas, de todo modo, ser veterano de guerra traz um tipo de status. Um grande número de pessoas que lutaram e morreram pelo Tio Sam no Afeganistão eram imigrantes. Muitos da América Central e do Caribe.
onde os Estados Unidos aplicaram práticas imperialistas similares. Eles se juntaram às Forças Armadas dos Estados Unidos com a esperança de que isso facilitasse a obtenção de um green card. Gente, eu nem estou falando de cidadania. Infelizmente, as centenas de milhares de veteranos que retornaram do Afeganistão não tiveram o mesmo impacto sobre a população em geral que os veteranos da Guerra do Vietnã dos anos 60 e 70 tiveram. A forma como a Guerra do Afeganistão será vista internamente, sem dúvida alguma, vai ser moldada pela luta de classes. Infelizmente, a voz da classe mais pobre não reverbera tanto na esfera pública. Além disso, após a Guerra do Vietnã, os políticos em geral mostraram-se reticentes em enviar militares para um país estrangeiro para construir uma nação. Essas ressalvas, são comumente chamadas de Síndrome do Vietnã. Cientistas políticos frequentemente afirmam que a síndrome durou cerca de uma década. Isso não significou uma queda na violência patrocinada pelos Estados Unidos, pois os Estados Unidos adotou uma estratégia muito mais barata de financiamento, treinamento e armamento de certos governos ou grupos insurgentes nos outros países. A Nicarágua e o Afeganistão são provas disso. Em 1979, quando os sandinistas, um movimento de esquerda, assumiram o poder na Nicarágua, os Estados Unidos, por meio da CIA, das Forças Armadas e dos oligarcas latino-americanos, treinaram, armaram e orientaram esquadrões de morte no país. O mesmo aconteceu no Afeganistão a partir de 1979, após a Revolução de Saúl, em que um partido marxista-leninista chegou ao poder. Através da Operação Ciclone, a CIA financiou e armou o Mujahideen, as milícias islâmicas e anticomunistas naquela época e daquela região. A Guerra do Vietnã foi da geração dos meus pais. A Guerra do Afeganistão foi da minha geração. Eu vou contar um pouco o que eu vivi aqui e como essa guerra externa é também uma guerra interna. Nunca me esqueci das semanas que se seguiram ao 11 de setembro, o motivo usado para começar a guerra. Parecia que todo o país estava unido por meio do nacionalismo fervoroso, do patriotismo xenofóbico e amnésia histórica. Lembro-me de me sentir como se estivesse louco, de ter que ter cuidado antes de falar e não expor meus verdadeiros sentimentos sobre o assunto, o que provavelmente durou apenas algumas semanas. Para mim, foi um problema porque eu não sou muito bom em ficar quieto quando estou no mesmo espaço com nacionalistas. Mas eu não estava doido, não. Quem foi doido foi essa galera aí. I saw a fire truck pass by the other day, and it had an American flag on it, and it was blowing in the wind. It was so amazing. Everyone just started clapping and cheering, and it was really special. I had to drive cross country. We saw the flags, saw the proud to be American flashing signs on the highway. All the flags, you know, you ride down the street, and it makes you feel connected, like we're in this together. Now, more than ever, it's important for people like you to express themselves every day. Essa efervescência coletiva que pegou o país abriu espaço para criar um estado de vigilância e paranoia que persiste até hoje. Não é nenhuma surpresa que Trump tenha vencido com um discurso de ódio contra imigrantes. Esse ódio virou parte da cultura dos ethos, totalmente permitido e legalizado pelo Estado. O estrangeiro, dentro ou fora dos Estados Unidos, é o alvo. Isso não é nada novo, mas está cada vez mais justificado. O último ponto que eu gostaria de explorar com vocês é como o establishment democrata e republicano está vendo a saída do Afeganistão. Para saber a opinião deles, basta assistir aos canais, especificamente da TV a cabo, que são porta-vozes desses setores. De modo geral, estão sendo bem críticos à decisão de Biden e é fácil ver eles começando a argumentar que os Estados Unidos deveriam mandar mais soldados para a região, um retorno à ocupação.
É importante destacar que pesquisas recentemente mostram que a população daqui não quer mais a ocupação. Cerca de 60% dos estadunidenses apoiam a retirada das tropas. Apoiam Biden nesta decisão. A gente está cansado de guerra. Mas os políticos e os poderosos que lucram com a guerra querem o oposto da população. A Fox News, que é porta-voz do Partido Republicano e de extrema-direita, muito xenofóbica e, às vezes, abertamente supremacista branca, está muito frustrada com Biden e o responsabiliza por ter perdido a guerra. Esquece completamente o fato de que foi Trump quem assinou o tratado para a retirada das tropas. O forte da Fox News não é a verdade. MSNBC é a porta-voz do Partido Democrata e do liberalismo corporativo. Eles também têm sido bastante críticos à decisão de Biden, principalmente porque a guerra custou mais de 2 trilhões de dólares. O que eles deixam de divulgar é que quase 200 mil pessoas morreram na guerra desde 2001. Milhões e milhões de pessoas perderam suas casas, perderam sua renda. Milhões foram deslocadas para fora do país. Foi um fracasso, mas não porque gasta muito dinheiro, e sim porque muitas pessoas morreram e o trauma resultante durará décadas. É absurdo como a guerra é banalizada nos noticiários das grandes corporações. É tratada como investimento. A CNN também criticou Biden e, embora não cheguem ao nível do noticiário do Fox News, vários de seus analistas têm apresentado sutilmente o argumento de que os Estados Unidos deveriam pensar em retornar à região, porque, se não o fizeram, vai perder tudo que foi investido lá. Após os atentados na capital, a mídia, principalmente a Fox News, tem feito mais pressão para que Biden volte com as Forças Armadas para lá. Eu tenho novidades para eles. Acabou. Nenhum avanço real foi feito. Embora eu acredite que a decisão de Biden de continuar com a retirada acordada por Trump e o Talibã seja a melhor opção nesse cenário de tragédia, está indo na direção certa. Porém, ao que tudo indica, Biden continuará a expansão do império, ainda que de uma outra forma, repensando a estratégia. Essa é a nossa brecha. As mudanças nas estratégias imperialistas são poucas e espaçadas, mas quando acontecem, é importante tirar vantagem. Haverá um breve período de tempo em que as pessoas tentarão entender o passado por causa dos seus próprios fracassos. Pela primeira vez em muitos anos, as pessoas estão novamente questionando abertamente a prática imperialista de construção de nação. Isso é uma coisa boa e algo que deveríamos aproveitar nesses tempos confusos. A insatisfação com a guerra pode ser canalizada para a insatisfação com as políticas imperialistas que afetam outros países e também populações que vivem nos Estados Unidos, principalmente pobres e de imigrantes. É algo que podemos usar para emplacar uma ideologia anti-imperialista dentro da cultura e do ethos dos Estados Unidos. Algo similar aconteceu em diferentes épocas. A última vez foi durante e depois da Guerra do Vietnã. Um dos pilares ideológicos que sustentam as guerras que os Estados Unidos fazem no mundo está sendo questionado internamente. Algo está estremecendo as bases. A gente tem que causar mais tremor para que as estruturas que sustentam o imperialismo caiam. Camaradas, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, em solidariedade, camarada gringo.